Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo hoje, 10 de outubro de 2024. Gente, o ano acabou! Acabou. Muita coisa rolou e o ano está acabando. Daqui a 3 meses, então é Natal. E o ano novo também. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bari. Nosso episódio número o quê? 60 e... Fala aí, Henrique. 63, gente. 63 episódios. Arrasamos. Babado, né? Babado. E estamos ao vivo, eu e o Cícero, hoje. Vamos responder a perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, nossos dos fãs. nossos pacientes. Então, resolvemos hoje nos juntar para isso. E também, no final, vamos falar uma novidade, né, para vocês, tá bom? Então, fica até o final para vocês saberem e entenderem, tá? Cícero, boa noite, meu amigo. Boa noite, minha irmã. Todo estiloso. Todo baimenudo. Tudo baimenudo. Do Neida. Do Neida. O que é silêncio? Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Cícero, sou psicólogo. Já sigam Marcelão Abreu no arroba. Marcela Abreu. E o meu, Cícero, psicólogo, lá no Instagram. E se inscrevam no canal para ficar legal do YouTube, certo? Estava morrendo de saudade aqui desse ao vivo, Sim, né? Nós Esse ao vivo dá esse... uma adrenalina. Eu gosto. É um foguinho assim diferente, eu acho. não é? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem aqui que estamos ao vivo. Vocês vão ver que ficaremos com o celular por aqui para acompanhar todos e todas vocês. Exatamente, gente. E lembrando que nenhuma dúvida é bobagem, nenhuma dúvida é besteira. A gente não precisa identificar você. Se você quiser que a gente identifica. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa disseminar o máximo de informações possíveis. Se a gente não souber responder, a gente promete que a gente vai correr atrás. Em algum momento no nosso Instagram, a gente vai responder a sua pergunta, ok? A gente vai correr atrás, estudar, ir atrás de profissional para responder, mas todas as dúvidas serão respondidas, ok? Essa é a chance. Sigam o @Papo de Bari. E outra coisa, vocês que estão aí assistindo, mandam um beijo. A gente manda o beijo da Xuxa. Tem tempo que a gente não manda um beijinho. A galera deve estar com saudade do beijo da Xuxa, né? Pra quem não sabe, manda aí um beijinho que vocês já vão saber. E pra quem não sabe, assistam os episódios anteriores que tem vários que tem o beijinho da Xuxa, né? Fale aí, manda nome, de onde vocês estão falando e vamos que vamos. Então vamos lá pra primeira pergunta? Vamos. Essa pergunta foi uma pergunta que eu recebo bastante, né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sobre a questão de que a cirurgia bariátrica é minha última chance de emagrecimento, é minha última oportunidade, né? Eu tive reganho de peso, fiz a cirurgia, não tem mais nada que eu possa fazer. Se eu usar a medicação, por exemplo, né? É um fracasso depois da cirurgia bariátrica. Então, assim, eu condensei algumas perguntas aqui no sentido de que, assim, as pessoas questionam muito se a cirurgia bariátrica é a última solução para o tratamento da obesidade, né? E é o que a gente mais viu esse ano aí em congresso, em estudos, né? O que mais está se debatendo e consolidando, né? Que não é, né, Cícero? A pergunta, na verdade, que a gente recebeu é se é possível usar tratamento depois da cirurgia bariátrica em casos de reganho de peso, de recidiva do peso, enfim, né? O que a gente precisa entender, gente, é que há muito tempo a gente fala, é a última alternativa. Gente, isso caiu por terra, tá? A cirurgia bariátrica não é a última alternativa para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque a gente sabe que é uma doença crônica, multifatorial, recidivante, todas essas questões que a gente sempre fala, né, Marcelão? Progressiva, todas essas coisas. Então, a questão do medicamento, ela é um tratamento que ela pode sim ser um tratamento que pode sim ser utilizado depois da cirurgia, né? Não só para as pessoas que tiveram reganho, né? Então, isso é importante, gente. Utilizar um medicamento, a Marcela sempre usa esse termo e eu gosto, é uma ferramenta a mais, né? É um combustível, né? É um combustível a mais que a gente tem para lidar com uma doença crônica, né? Exatamente. Então, assim,
a cirurgia é o tratamento que a gente sabe que tem melhores resultados, mais eficazes, né, para tratar a obesidade. Mas a gente sabe que existem casos que o paciente está tanto tempo exposto a essa doença, né, com tantas questões, que a gente precisa, para além da cirurgia, em alguns casos, utilizar de outro instrumento, de uma outra possibilidade, que é a questão da medicação. Então, Exatamente. parem com isso de achar que você falhou, que você fracassou. Eu sei que muitos de vocês têm uma questão que é uma cobrança social. Ah, fez bariátrica e tá aí engordando de novo. Fez bariátrica e tá comendo mal. E fez Ou não sei... então, fez bariátrica e não tá magro, sendo que a pessoa emagreceu 60 quilos, Sim, né? Porque, gente, uma coisa que eu também falo muito para os meus pacientes é: o objetivo da cirurgia bariátrica não é magreza. O objetivo da cirurgia bariátrica é tirar você da obesidade. São coisas diferentes. e tratar as comorbidades oriundas dessa situação. Exatamente, então são coisas diferentes. Então isso é muito importante, isso é uma coisa que eu tenho retratado e conversado muito com os meus pacientes. Então quem é meu paciente sabe disso, né. Então a questão do objetivo da cirurgia, o principal é tirar o paciente da obesidade, não significa necessariamente que ele vai ser magro. E com relação a complementando a sua resposta, existe uma pirâmide, né. Então nessa pirâmide eles falam que quanto mais grave for a doença, também mais agressivo, vamos dizer assim, é o tratamento, Perfeito. certo? Então, quanto mais grave a doença, ou seja, quanto mais comorbidades. Então, a gravidade da doença não é necessariamente o peso, tá? Na balança. Lógico, isso conta também, o peso, o número, mas principalmente em relação às doenças associadas. Então, quanto mais grave tiver a doença, quanto mais comorbidades você tiver, mais agressivo é o tratamento. Então, na base dessa pirâmide, a gente tem aqueles tratamentos, né, que é a dieta, vários tipos de dieta, dieta low carb, dieta Dukan, dieta mediterrânea, jejum intermitente, vários tipos de exercício de força, exercício aeróbico, etc. Depois a gente vai ali para as medicações, né? A gente fala de mudança de estilo de vida, depois a gente vai para medicação com mudança de estilo de vida, depois a gente vai para cirurgia bariátrica e no topo dessa pirâmide tem a cirurgia bariátrica com medicação. Essa é a tendência para tratar a obesidade, gente. É a cirurgia bariátrica com a medicação. Essa vai ser a tendência para os próximos anos. É o que a gente tem visto nos congressos, tá? Então, só a cirurgia bariátrica, para muitos pacientes, não dá conta de tratar uma doença que é tão séria, que a gente ainda está procurando entender, a gente já entende muito, mas a gente também está procurando entender. Então, às vezes a medicação, ela vai potencializar os seus resultados. E uma coisa que também é importante, Marcela, a gente falar, é que os estudos mostram que a obesidade, ela está cada vez mais agressiva, né? Então, assim, com o passar dos anos, e a gente pode até ver que a população está ficando mais obesa, né? Uhum. Mas a gravidade das doenças, né? Das questões oriundas da obesidade, a gente tem percebido também que há um agravamento dessas comorbidades, cada Sim, vez mais. Então, por isso que a medicação precisa entrar. É o padrão ouro que a gente fala hoje, exatamente. E, né? gente, as medicações estão cada vez melhores, Sim. maravilhosas, Assim, babado. com menos efeitos colaterais. Então, assim, cada vez, é lógico, a acessibilidade ainda está muito cara, mas a gente já sabe que vão ser patenteadas no Brasil, vão ser Sim. fabricadas no Brasil. Então, a tendência é que o valor dessas medicações diminua, tá? E uma curiosidade, tá? Até o Dr. Ricardo Cohen, no episódio que ele participou, Que é o presidente da Federação Internacional de Obesidade e Cirurgia Bariátrica atual. É é, brasileiro, galera. brasileiro, Vrá! vrá pra gente que a gente conseguiu trazê-lo aqui. Gente, os estudos mostram que só 2% da população que precisa de tratamento para obesidade conseguem tratar. Gente, a gente está falando de 2%. Uhum. Então, é muito baixo. Então, a gente precisa utilizar das ferramentas que existem no mundo para tratar essa doença, ok? Então, a gente sabe que mais de 40% da população aí, né, tem essa condição, né? E a gente precisa tratar. Exatamente. E principal, a gente precisa falar sobre, né? Perfeito. Precisamos falar sobre. Hoje eu fiquei super feliz que veio um rapaz, né?
Ele veio pra primeira vez, né, comigo, fazer o pré-operatório, hoje à tarde. E ele falou pra mim que veio fazer um check-up, que ele tava sentindo muita dor de cabeça, né? Então, ele tava com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça crônica. Ele veio no neurologista e o neurologista falou pra ele: ó, você é um paciente que tem indicação. Chegou pra ele e falou assim: como é que você trata a questão do seu excesso de peso, né? Você já tratou? Você trata? E aí, assim, eu achei muito bacana a forma. Ele falou que foi muito bacana a forma como o médico falou com ele e indicou pra ele procurar um tratamento, né? E indicou o cirurgião em questão pra fazer a avaliação. E ele vai fazer, né, a cirurgia, né? Muito Ele, um bem. IMC de 47, sabe? Nunca tinha passado pela cabeça dele que tinha uma relação com Uhum, a enxaqueca, uhum. né? Então achei bem legal e é isso. Eu acho que é sobre, né? Profissionais de saúde, que bom que acolheram, E né? acolheram e mostraram a importância de tratar essa doença, né? Vamos, que temos participação por aqui. Vai, Marcelão. Outra pergunta, né? O paciente, ele pode ter filhos após a cirurgia bariátrica? Se existem recomendações específicas para mulheres que desejam engravidar? Eu acho essa pergunta muito boa. A gente tem um episódio com a doutora Marcele, né? Com a nutricionista Marcele. Vou E, até procurar aqui para e falar com a direitinho aqui. ginecologista também, né? Com a Araújo. Como é o nome dela, gente? Cláudia. Doutora Cláudia Araújo, né? Ginecologista. Então, Com a doutora Cláudia, episódio 51, que fala sobre essa questão, tá? Episódio 51 do Papo de Bar. E com a Marcele também, que fala também sobre essa questão nutricional. Gente, já iniciando aqui a resposta, sim, né? Então, depois da cirurgia bariátrica, após, em média, 1 ano e meio a 2 anos da cirurgia bariátrica, vai depender muito da sua idade, vai depender muito também de como tá o seu peso, né? A estabilização do seu peso. Você pode engravidar. É uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável, muito mais saudável do que se você engravidar com excesso de peso, com a doença, tá? Então, se você pretende engravidar, se você tem essa vontade de engravidar e convive com obesidade, eu sugiro você tratar primeiro a sua obesidade para depois você engravidar. Porque muita gente fica assim: não, eu vou ter meus filhos, aí depois que eu tiver meus filhos eu emagreço, né? Eu ouço muito isso, escuto muito isso. O emagrecimento vai, inclusive, ajudar no processo de fertilidade. Isso é Exatamente. importante. De fertilidade, e vai ser uma gravidez muito mais saudável, tanto para você quanto para o seu bebê, porque você vai diminuir os riscos de envolver diabetes gestacional, eclâmpsia, né? Que é a pressão alta, né? Que pode ocorrer durante a obesidade. E assim, alguns pacientes falam: ah, mas eu não vou ingerir menos comida? Será que o bebê ele não vai ficar desnutrido? Gente, não, isso não vai acontecer. É importante que vocês busquem uma profissional ou um profissional que trabalhe com essa nutrição relacionada à cirurgia bariátrica, para que todos os exames sejam feitos, para que haja uma suplementação adequada. Então, a doutora Marcele, né, que ela é nutricionista, ela tem um episódio específico sobre isso dentro do podcast. E ela explica toda essa questão. Eu sei que tem muitos tabus, muitos preconceitos, né? Muitas preconcepções, mas não, vocês podem engravidar, pode ter filho. Pós-cirúrgico, o bebê é saudável, tá? E a gente só sugere que essa gravidez seja planejada, né? Porque a maioria das nutricionistas, elas, né, com quem a gente trabalha e confia, elas gostam de preparar essas mamães, né? Para já começar a ingerir o ácido fólico, já fazer uma suplementação aí bacana para antes da gravidez, preparar essas mamães aí já antes da gestação, tá? Então a gente tem vários bebês bariátricos aí que a gente costuma dizer, né, que são extremamente saudáveis. Então a resposta é sim, pode engravidar e vai continuar tendo que fazer suplementação, às vezes um pouquinho diferente depois da gestação, tá? Pessoal, só pra gente tá ao vivo, quem sabe faz ao vivo. A gente teve a Verusca, que tá falando que o som tá cortando e tá baixo. Se tiver ok, se tiver acontecendo isso, manda aqui só pra gente dar uma ajustada aqui no som, porque pra gente o retorno tá ok, tá? Então, comenta aí, todo mundo que tá vendo, se tiver com problema no som, já comenta aí. Se não tiver, fala, o som está ok, só pra gente ter esse retorno, porque pra gente tá tudo certo aqui,
certo? Marcelão, vamos falar sobre outra perguntinha? Uhum. Então, vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui, que é o seguinte. Existe uma questão de dependência afetiva e cirurgia bariátrica, Marcelão? Essa pergunta foi uma pergunta que a gente estava, né, debatendo aqui, a gente recebeu pelo Instagram, né, essa pergunta. E a gente estava. É uma pergunta ampla, né? Acredito que seja uma pergunta ampla. Dependência afetiva tem uma definição, várias definições, né? A gente pode ser a questão da carência emocional, né? De você sofrer um bullying por muitos anos na vida. Então, realmente, essa afetividade, essa inclusão social foi algo que foi restrita há muito tempo. E aí ela faz a cirurgia bariátrica. Não, essa habilidade social não vai se desenvolver milagrosamente, né? Então, a habilidade social é uma coisa que tem que ser treinada. Então, não tem muita relação com a cirurgia bariátrica em si. Tem relação com a história de vida dessa pessoa. Então, o que a gente sabe que pode ter uma relação com essa história de vida de insegurança, de carência afetiva, do histórico de bullying, de exclusão social por conta da obesidade. E que, com a bariátrica não vai resolver isso, né, Cícero? Sim. Então, a gente não pode depositar na bariátrica para que vai resolver isso. É claro que com o emagrecimento há uma melhora da autoestima, há uma melhora da parte, né, social, muitas vezes, mas tem muitas outras coisas que estão envolvidas nessa questão de habilidade social e de dependência emocional. Não é somente a questão da bariátrica ou não, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não responsabilizar tudo o que acontece na sua vida à cirurgia bariátrica, tá? Lembra que você tem uma história, e essa história é única, é sua. Então, se está acontecendo uma questão de uma dependência afetiva, de uma dependência emocional, pode ser por uma questão histórica, uma questão de aprendizagem, não a bari em si, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de responsabilizar a bariátrica por tudo, lembrando que a bariátrica é uma coisa na sua história. Sabe né? o que eu costumo dizer sobre isso, Marcela? É o seguinte, quando a gente está falando em relação à cirurgia, as pessoas geralmente colocam, eu sou bariátrica, tipo, no outdoor, com pisca-pisca, luz fluorescente e tudo isso, né? E aí eu sempre pergunto para a pessoa, né? Às vezes, o que você é para além disso? Então, assim, a cirurgia faz parte da sua vida, mas você não é a cirurgia. E a cirurgia não é a sua vida. Dito isso... Ela não define quem você é. Eu sempre falo o seguinte, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? É uma estratégia que eu uso muito, né? Eu pergunto assim, quem é a pessoa que você mais ama no mundo e que acha que te ama? É fulaninho. É meu pai. Então, se seu pai sentar aqui do meu lado e eu perguntar pra ele, seu José, o que você fala? Me fala um pouco da sua filha. O que você vai falar pra mim? Você acha que a primeira coisa que seu pai vai falar pra mim, ela é bariátrica? Sim. Aí, geralmente, a pessoa fica assim... Não, eu falei, então, o que ele vai falar pra mim? De você? Exatamente. Aí a pessoa começa a ver que ela tem outras características que talvez ele possa falar, ela fez a cirurgia bariátrica. Sim. Ou seja, é uma variável, uma coisa que faz parte de quem define você. Então, toma cuidado para não relacionar tudo que acontece na sua vida à bariátrica. E aí, eu acho que é muito importante, depois desse processo, né, da cirurgia, que sim, as pessoas mudam muito, né? Tem que mudar, né? Existem exigências da cirurgia. Então, se você percebe que você está um pouco mais carente, que você não está bem emocionalmente, coisas desse tipo, sabe quem vai te ajudar muito? Um profissional da área de saúde mental. Beijo, me liga! É isso, é sobre. Então, assim, é isso que a gente precisa ter clareza, né? Então, assim, se tá... Porque é a tal do autoconhecimento, é você entender justamente isso, quais são as coisas que vão piscar a sua luz, né? É sobre qual é o seu pisca-pisca. Gente, são novas pessoas, assim, não é que a pessoa nasceu de novo. Algumas pessoas falam, né? Eu sou... E sim, há muitas mudanças dentro desse processo. Mas tem uma mochilinha ali, né? Tem uma coisinha, tem uma história de vida ali que a cirurgia bariátrica não apagou. Tem uma pergunta bacana aqui. Então vamos. Né? Existe algum alimento que o paciente bariátrico deve evitar
permanentemente? Vamos lá. Posso começar respondendo? Pode. Gente, uma coisa que muita gente gosta e que a gente deve, se possível, nunca mais ingerir. Sabe o que é? Álcool. Cachaça. Bebida alcoólica. Ok? E eu acho que interessante a pergunta, porque ele falou a palavra evitar permanentemente. Então, assim, não tem nenhum alimento que você vá perguntar para sua nutricionista, principalmente nutricionista que saiba trabalhar com cirurgia bariátrica, o seu cirurgião, o que seja, que vai falar assim: não, você não pode, de jeito nenhum. Mas existem alimentos que a gente pede para evitar permanentemente, que o álcool é um desses alimentos que realmente não combina com a cirurgia bariátrica. Isso está muito claro na literatura. Existem cirurgiões que exigem que o paciente fique 1 ano sem ingerir álcool, né? Tem outros que exigem 6 meses depois da cirurgia. O ideal é realmente evitar o consumo. E se for consumir, que seja… Eu geralmente falo assim, tem que valer a pena. Né? Né? Aquela coisa que é proibida, Então, parece que é mais gostoso. É mais gostoso. Então, assim, não é que é proibido. Não, você não tá proibido. Mas é aquela coisa… Planeja com a sua nutricionista, planeja com a sua psicóloga, né? Então, olha, eu tenho um evento XYZ que eu quero ir, e eu queria poder tomar um vinho nesse evento, eu queria poder relaxar. Então, ela vai te ensinar a fazer isso. E até porque, gente, o processamento do álcool ele é mais rápido, né? Até por uma questão de funcionamento da cirurgia. Então, ele é mais rápido. Então, geralmente, a pessoa fica alcoolizada mais rápido. Exatamente. Né? E a gente sabe que é um alimento que também, por uma questão, não existe, né? E aí a gente já sabe, pelo menos os estudos que tem hoje, que não existe uma relação de, fiz a cirurgia com a questão do alcoolismo, né? A gente não pode falar uma dessa… relação de causa. Né? Mas muitas pessoas falam sobre essa situação e tal, não sei o que. A gente ficaria… Tem um podcast, um episódio especificamente sobre álcool e cirurgia bariátrica com o Dr. Evandro Faganello, psiquiatra. Acessem lá, porque senão a gente ia ficar aqui mais um episódio falando sobre isso. Mas a gente sabe também que é um líquido calórico, que ele pode contribuir com a questão da recidiva de peso, Da né? recuperação, da recuperação de peso. Gente, recidiva, reganho, a gente já mudou a nomenclatura. Agora é recuperação. Recuperação de peso, tá? Então vocês vão ver que uma hora ou outra vai voltar a nomenclatura. E a gente tem que ver a funcionalidade do paciente, né? O doutor Evandro fala muito sobre isso. Então, assim, o álcool é uma luz vermelha. Eu acho que você tem que pensar nisso. O álcool é uma luz vermelha. Os doces, líquidos calóricos, aqueles biscoitinhos, né? Carboidratos simples que a gente chama, que são os biscoitinhos, biscoito, clube social, não é merchan não, né? Os biscoitinhos em geral, né? Aquelas coisas que descem muito fácil, lembrando que é um funilzinho, é uma luz amarela, ou seja, evite, né? Toma cuidado com esses alimentos. Como para qualquer pessoa, né? Não, Cícero, para mim, para você, qualquer pessoa. Não precisa ser bariátrico para ter que evitar esses alimentos, não. Tá? Agora, luz verde é o quê? Proteína, fibra, né? Fruta, carboidrato, verdura, fibras. É o tal do prato bariátrico aí, que a gente já falou aqui em vários episódios sobre esse prato bariátrico, principalmente proteína, gente. Proteína é a base aí, que é o que não pode faltar. Agora, a grande importância dessa pergunta gente, é uma coisa que eu sempre falo para quem me conhece, é você entender a diferença de frequência e eventualidade. Então, frequência vai ser aquilo, o dia a dia, né? Que são as proteínas, uma alimentação hiperproteica, fibras e a suplementação e etc, né? Isso é o dia a dia, é a frequência. E eventualmente, ou seja, não é todo final de semana, tá, gente? Frequência é quando você sabe contar. Todo final de semana você sabe contar. Então, eventualmente, comer um doce no seu aniversário, tomar um drink diferente, comer uma pizza, um hambúrguer e tal. Gente, isso é bom pra saúde mental. Tá bom? Então, se você estiver fazendo seu exercício direitinho, isso é pra todo mundo. Acho que não é só pra quem faz a bariátrica, né, Cícero? Isso é um estilo de vida, eu falo muito. É um estilo de vida que eu procuro seguir. Entendeu? A gente, né? Que eu procuro seguir. E assim… quando a gente tem esse estilo de vida, gente, quem ganha é todo mundo, né? A gente dorme melhor, come melhor, o humor fica melhor, é babado. E se você implementar esse estilo de vida na sua vida e na sua casa… Aí
Vrá! Aí a casa fica melhor, né? Marcelão, vamos mandar um beijinho da Xuxa que tá bombando. Tá bombando! Tá Eu quero saber se os bombando. meus pacientes de hoje estão aí. Que hoje eu mandei todos os meus pacientes que eu atendi hoje à tarde, lá no hospital, mandei todo mundo entrar no Papo de Bar hoje. É isso. Vamos mandando o beijinho da Xuxa? Mande. Vamos lá. Paula Azevedo, Suelen Jimenez, acho que é isso. Suelen Jimenez, Verusca, Beijos! Veruski. O Reginaldo, psicólogo, que vai lançar um livro no Congresso de João Pessoa sobre... O Reginaldo tem já um livro publicado. Fiz cirurgia bariátrica, voltei para casa e agora... Então, ele vai lançar um novo livro no Congresso. Vamos trazer ele aqui? Vamos? Bora? Reginaldo tá convidado, viu? Então, venha. Depois a gente conversa. É isso. Suelen, Márcia, Úrsula tá falando bem assim, ai, que saudade de ver vocês ao vivo. É isso, Úrsula! É isso. Beijo! Beijo. Fazer igual o Mari... Como é que é? Maiara... Ela tá com um joguinho... Massa fera lá. Tá brincando com um joguinho, não sei se pode não, mas a gente já incorporou. É verdade. Então é isso. É isso, gente. Então, tem comentários aqui, tá? Tá, vamos lá. Dúvidas, tá? Paulo falou bem assim, boa noite, vou fazer bypass mês que vem, tenho 160 quilos e pretendo chegar a 120 após os 36 meses. 36 meses, 3 anos, né? Uhum. Paulo, é bem possível. Olha só, Paulo, possível. eu vou te indicar, tá? A gente vai colocar. Eu vou te mandar aqui, Cícero, não sei se dá pra gente. Dá pra você escrever aí no chat? Dá. Então vamos mandar pra ele a Sofia, né? Então o que acontece? A Sofia, né? Parece que é uma pessoa, vou te mandar a Sofia. O que acontece? Nós temos, né, esse ano, o Dr. Leroux, né? Que é um médico babado, que publica muito na área da cirurgia bariátrica, é um nome muito importante na área de obesidade e cirurgia bariátrica há muitos anos. Ele fez um estudo multicêntrico, ou seja, um estudo em que ele pegou pacientes de vários centros. Então, quem é meu paciente já sabe da Sofia, que eu mostro para todos eles, né? E ele fez um instrumento em que fez uma previsão de perda de peso após a cirurgia bariátrica. Porque a gente ficava fazendo um monte de cálculo. Eram cálculos, cálculo, qual foi seu peso maior, nananana, e ficava... E aí fazia de gordura, de não sei o quê. E ele fez uma previsão. Então, é uma tabela, é um gráfico em que ele vai dar uma previsão da perda de peso, que varia. Então, existe uma variação de perda de peso ao longo de 5 anos, tá? Então, a gente vai colocar aí, eu vou mandar aqui pro Cícero agora, ele vai colocar aí no chat. E aí, vocês brincam aí com essa ferramenta, lembrando que é uma previsão e ela varia muito. Então, por exemplo, você pode colocar ali, quando você coloca lá no gráfico, sei lá, mês 24, que é geralmente o auge ali da perda de peso. Aí, vamos supor que colocou lá, não sei, tá? X, eu nem sei qual foi o peso inicial da pessoa, tô colocando assim. Vai aparecer lá, 75 quilos, só que pode variar de 68 a 84, entendeu? A média. Então, se você tiver com 82, você tá ali na previsão. Se você tiver com 60, com 70, você tá na previsão. E tem uma questão também que ele mostra a possibilidade de uma recuperação de peso também. E possibilidade não. É quase certo que após o 2º ano exista uma pequena recuperação de peso, gente. Pelo fator idade, exposição ambiental e etc. Então, são nos primeiros 2 anos que você tem a maior perda de peso e depois disso há uma estabilidade. E lembrando que esses primeiros 2 anos não é necessariamente uma curva, né? Então, você perde, aí tem um platô, perde. Agora, o mais importante, gente, é legal essa tabela, é ótima para você ter uma noção, mas lembre-se, também vai depender muito de muitas variáveis, principalmente do seu consumo de proteína e atividade física. Lembrando que músculo pesa mais que gordura. Adesão aos tratamentos, gente. Exatamente. Então, assim, às vezes não adianta, né? Quem falou? Paulo? Mano? Paulo Azevedo. Paulo ou Paula? Paulão. Paulo. Então, Paulo, às vezes você pode até beleza, tá ali nos seus 120 quilos ali, com 30. Agora, se você tiver com uma boa massa muscular, melhor ainda. Agora, se você tiver esses 120 quilos ali, com pouca massa muscular, com excesso de gordura, não é legal. Então, cuidado com esse número da balança. Mas eu vou colocar aí a Sofia
para vocês brincarem com ela como uma premiação por estarem participando ao vivo. É isso. Vamos para Aguardem uma aí outra que eu vou mandar. pergunta. Marcelão vai mexer aqui no celular, mas eu vou respondendo a pergunta da Márcia. Fiz bariátrica 1º do 10. Estou tendo diarreia. É normal? Márcia, não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável é que não. Sugestão: converse com a sua equipe de saúde, principalmente o seu médico cirurgião e sua nutricionista ou seu nutricionista. Por quê? Precisa ser ajustado algo que não esteja legal aí. Mas o que pode estar acontecendo também? E por isso que precisa ser avaliado caso a caso. Gente, existe um processo de adaptação do alimento depois que entra na dieta mais sólida, né? Que é a dieta, digamos, mais normal que você come hoje. Então, tem alimentos que antes era muito tranquilo, que você comia bem, passava bem. E depois da cirurgia, pode ser que esses alimentos não caiam tão bem. Ah, Cícero, vai ser sempre assim? Marcela, vai ser sempre assim? Não, não necessariamente. Então, às vezes, você está comendo uma comidinha um pouquinho mais gordurosa, um alimento que solte mais o intestino, comendo, às vezes, algo que precisa ser um pouquinho mais maneirado. Então, por isso que é importante conversar com sua nutricionista e com seu médico cirurgião para que seja avaliado caso a caso. Isso. Mas uma coisa que a gente sempre fala e fala direto: cirurgia bariátrica não é para ficar passando mal. Não é para você ter diarreia, não é para você ficar tendo dumping direto, não é para você ficar vomitando, não é para nada disso. Isso não é normal. Gente, cirurgia bariátrica é para ter qualidade de vida. Ninguém que opera quer ficar vomitando. Ah, Cícero, mas é porque toda vez que eu vomito eu vejo que eu comi demais. Não, gente, não precisa disso, né? Aí a gente precisa ver se até não é um transtornozinho alimentar aí, uma coisa, né? Às vezes pode até... Não, e às vezes não tá Então, assim, mastigando. Simplesmente sim. não tá mastigando, tá, gente? Então, não é normal vomitar, não é normal ter diarreia. E aí, o interessante também, que aí eu aprendi isso com a Mariana Melendes, né? Mari Melendes, nossa nutri, A babadeira. gente tem o que acontece. E com a Mari Melendes e com a doutora Tiziane, né? Tem um episódio aqui que ela é uma gastro. Ela fez bypass, né, essa paciente? Então, tem que ver se você... É muito comum o paciente desenvolver intolerância à lactose, tá? Então, o paciente, depois da cirurgia bariátrica, é muito, muito comum ele desenvolver intolerância à lactose e um dos sintomas é a diarreia. Então, às vezes, você pode estar com essa intolerância aí. Então, é comum desenvolver algumas intolerâncias porque as bactérias do intestino vão mudar e alguns hormônios, algumas enzimas digestivas, elas vão alterar depois da cirurgia bariátrica. Então, realmente, essa digestão vai ficar alterada. Tá? Mas não é normal, você tem que mudar aí a sua dieta. Então, vai dar tem que conversar com a sua nutricionista ou pelo menos com o seu cirurgião, tá? Pessoal, o link, eu tô aqui mexendo no celular, mas o link ele é muito grande, então o link do teste não vai caber todo. Então vocês vão ver que eu vou mandar um nome em inglês, vocês vão procurar este nome no Google, enfim, onde vocês, numa ferramenta de busca aí na internet, e vocês vão digitar esse nome que eu coloquei aí agora, e vocês vão conseguir ter acesso a essa curva que vai falar a forma, né? É uma previsão. Vai dar uma obrigado. previsão de perda de peso, dependendo aí da sua... Aí você vai ter que colocar ali seu peso, sua altura, se você tem diabetes, não tem diabetes, quando você operou, se Quanto fuma, tempo se de exposição, fuma. né, da obesidade, acho que tem Não, isso. não. Tem, não? É só peso, altura, se tem diabetes ou pré-diabetes, se é fumante ou não fumante e a técnica cirúrgica que fez, Perfeito. tá bom? Teve uma outra questão aqui. O paciente operou e está com dificuldade de ingerir proteína. Olha só, essa dificuldade, muitas vezes, ela acontece, é difícil mesmo. A proteína é muito difícil mesmo. Primeiro porque a proteína, ela enche, né? Ela dá muita saciedade. E segundo, porque ela exige o quê? Mastigação. Então, a gente tem que ver se é a questão da mastigação, tá? Então, precisa ser muito bem mastigado e é difícil mesmo. A maior dificuldade que hoje se tem com o paciente que faz a cirurgia bariátrica, o maior desafio que a gente tem, principalmente os nutricionistas, é ajudar o paciente a bater a tal da meta de proteína. Então, de novo, converse com o seu nutricionista.
né? Então, se você tá com essa dificuldade, veja como você pode inserir esse alimento de outras formas aí na sua dieta, seja com whey, seja de uma forma triturada, seja, né, às vezes procurar um fonoaudiólogo para ajudar Sim. no processo de mastigação, que é difícil. Eu costumo dizer, gente, a coisa mais difícil, eu acho mais chata é essa questão do tal do aprender a mastigar depois da cirurgia bariátrica. E uma das coisas que eu aprendi com a Marcela num curso, assim, antes de ser amigo de Marcela, eu fui para um evento que Marcelão tava como palestrante, e aí ela apresentou a questão do registro de automonitoramento alimentar. Uhum. E tem uma parte que eu apresento para os meus pacientes até hoje, que é a parte da mastigação. Uhum. E eu sempre falo para os pacientes, essa parte aqui eu coloco sempre um asterisco. Que eu falo, ó, isso aqui você precisa de fato contar as suas mastigações para você saber como é que tá a sua mastigação antes da cirurgia. Eu não sou fono, né, nós não somos fonoaudiólogos, mas Tem um episódio com uma fono. isso, a fono vai ter um papel importante nesse processo, tá? Mas a gente dá uma orientada, olha, o alimento precisa ficar líquido para você evitar Engolir. entalos, engolir, essas coisas E todas. às vezes, se você tem dificuldade de mastigar, né, coloca menos na boca. Ou Sabe que- coloca pedaços menores, né? Sabe o que eu oriento? A comer com garfo de sobremesa, Sim. Cortar cortar pequenininho. muito pequeno. Então, isso dá uma ajudada. Mas, gente, tá bombando. Tô adorando. Podemos seguir aqui, Marcela? Pode, Então, pode, vamos que claro. vamos. Porque Gente, vocês estão vendo aqui a gente mexendo no celular, porque a gente tá acompanhando aqui as E- coisas. Marcela tá no vendo as Instagram. perguntas Uhum. e eu tô aqui seguindo vocês no A gente tem que dar uma colher de chá pra quem tá ao vivo, ao né? vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Estamos adorando, né? Dá Hum. pro povo. Gente, o seguinte, Cleusimar tá falando o seguinte. Cleusimar Jovelina. Boa noite. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou me preparando para a bariátrica. A minha neném e tá muito forte. Estou fazendo tratamento. Posso fazer bariátrica ainda? Acho que é alguma coisa assim. Se mesmo, às vezes, ela alimentando, alguma coisa desse tipo. Como Vou é que ler é? de novo. Boa noite. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou me preparando para a bariátrica e a minha neném está muito forte. Estou fazendo tratamento para. Posso fazer bariátrica ainda? Eu não entendi a pergunta. Pede pra ela Cleusimar, refazer. Cleusimar, refaz aí a pergunta, mas vou tentar mais ou menos pelo que eu entendi. Tá? Se mesmo, às vezes, ela ainda no processo de amamentação ou alguma coisa do tipo, se ela ainda pode operar, alguma coisa desse tipo. ela tem que parar de amamentar, É. tá? Então, isso aí tem que ser bem organizado. Eu tenho pacientes que não amamentaram, fizeram a cirurgia e depois da cirurgia a neném voltou a mamar, né? Mas é raro. Mas o aconselhável é que você faça a cirurgia depois da Depois de um tempo que amamentação. você. Não, Né? que E assim. o aconselhado é que pare de amamentação. Se ela já tiver com mais de 6 meses, né, e for indicado, tem que ver com o pediatra da neném também, se for, Sim. né? E uma coisa, converse com seu médico cirurgião, Uhum. converse com essa equipe de saúde que está te atendendo, busque profissionais que trabalham na área de cirurgia, tá? Nutricionista, um médico cirurgião, tire essa dúvida com ele também, que ele vai te orientar. Se puder operar, você vai operar. Se não, ele vai dizer, ó, a gente vai precisar um tempinho, nesse período a gente vai mudar algumas questões comportamentais, como a questão de prática de atividade física, adesão a alguns outros tratamentos, mudança alimentar e até você poder operar. Certo, Marcelão? Certo. Então vamos que vamos. Quais mais perguntas por aí? Uma pergunta aqui em relação à flacidez, né? Então, a pergunta que fizeram foi o seguinte: como lidar com a pele flácida depois de perda de peso, né? Depois da perda de peso na bariátrica, né? Gente, eu não floreio, tá? Essa parte. Vai ter excesso de pele, sim, tá? Então, assim, é muito raro. Temos uns outliers, né, que eu costumo chamar, que são aquelas pessoas que realmente pouquíssimo excesso de pele, ou às vezes nem tem excesso de pele, mas é muito, muito, muito raro isso acontecer, tá? Uma coisa muito raro. Em regra, vai haver excesso de pele, sim, tá? E sim, quanto mais velho você fizer a cirurgia bariátrica,
maior vai ser o excesso de pele. E quanto maior a gravidade da obesidade, Obesidade também maior vai ser o excesso de pele. Então, é algo que você tem que saber antes de você operar, que sim, que vai ter o excesso de pele. Existe aquele excesso de pele que vai incomodar, né? Que tem gente que vai sentir incômodo e que tem outras pessoas que vão ter o mesmo excesso de pele que não vão se incomodar. Isso é uma coisa muito individual, tá? Mas você precisa saber que sim, que vai acontecer. E eu costumo trabalhar com essa questão do excesso de pele de duas formas. Uma é que a gente tem cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica reparadora. Existe a cirurgia plástica reparadora. Tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles são obrigados a custear, né, as cirurgias reparadoras. Então, temos um episódio sobre isso, principalmente barriga e peito, tá? E as outras, dependendo do grau de incômodo e dependendo de como está afetando a sua qualidade de vida, você entrando na justiça, você muitas vezes consegue também, com a liminar, fazer essa cirurgia plástica. Ah, Marcela, mas eu não quero passar por um processo de cirurgia plástica, tenho medo, não quero, é um procedimento muito invasivo. Então, a gente tem outras estratégias que é justamente estratégias na área de psicologia mesmo, né? De autoimagem, autoestima, de promover autoimagem, autoestima. Lembrando que essa pele não define você, né? Que a pele é algo que tem, e, de novo, não é o que define você. Então, a gente tem algumas estratégias, algumas técnicas para lidar com a flacidez, sim. E fora que hoje temos calcinhas, temos cintas, temos sutiãs, temos várias ferramentas aí também não invasivas que ajudam aí a, vamos dizer, disfarçar, né, o excesso de pele. Mas eu costumo dizer, é muito melhor você estar saudável com excesso de pele do que com obesidade e cheio de doença, né? Ai, gente. Que foi? Ai, Cleusimar, agora eu ri demais. Vamos. Que foi? Eu amo ao vivo por isso. Que foi? Cleusimar escreveu errado. Ah, Ela queria falar Cleusimar Jovelina. Cleusimar acho que é mulher, né? Ou é homem? Não sei, mande aí, por favor. Cleusimar queria falar anemia e não neném. que Vamos falou? lá. Falou A que minha anemia está muito forte. Posso fazer bariátrica ainda? Essa é a não. pergunta. Não, meu amor, não Tem que pode. controlar essa anemia, vai ter que estabilizar isso aí. Não pode, tá? Então, não pode, tem que fazer a reposição de ferro, tem que procurar aí um nutricionista, tem que procurar um hepato, né? Muitas vezes, um hemato, desculpa, hepato não, um hematologista, né? Que é um médico que cuida de sangue, para você poder operar, tá? Então, não é indicado que opere com anemia, tá? É sobre. Desculpe, gente, o ao Mas vivo é é bom que a maravilhoso. gente respondeu do neném também. Do neném. Gente, o corretor é maravilhoso, Corretor né? ao vivo, gente. A gente adora o ao vivo por conta disso. É isso. Gente, outra coisa. A gente tem reforçado, enquanto a Marcela pega ali as outras perguntas, a gente sempre tem falado o seguinte: a gente não trabalha sozinho quando a gente fala de cirurgia bariátrica, né? É uma equipe multiprofissional, de profissionais que de fato sabem o que estão fazendo, entendeu? Não adianta ir em qualquer psicólogo, não adianta ir em qualquer nutricionista, em qualquer endócrino, em qualquer... Até por uma questão que, inclusive, a Verusca falou, né, que ela é profissional da área de saúde, que ela acabou falando da questão da recepção desse profissional de saúde, o quanto preconceito ela passou por essa questão. Uhum. Então, assim, busque profissionais que, de fato, trabalhem com essa demanda, certo? Certo. Vá, Marcelo. Então, olha só. Pegar água. Quais são as expectativas de perda de peso para diferentes tipos de cirurgia? Olha só, a gente tem as técnicas que são mais feitas no Brasil, é a sleeve e a bypass, né? Então, a gente tem um episódio aí com o Dr. Luiz Fernando, a gente tem vários episódios falando sobre essas técnicas cirúrgicas. E em termos de perda de peso, estatisticamente, as duas têm igual, né? Em termos de quantidade da perda de peso, estatisticamente as duas são iguais, tá? Não tem uma diferença muito grande, tá bom?
O que que tu tá me atrapalhando aí? Ai, gente, porque é o seguinte, vamos lá, Henrique, dá oi, Henrique, ali pro povo. Tá não? Ah, Aham. então tá. Aqui, ó. Tá. Tá, Gente, tá. é isso, quem sabe faz ao vivo. Gente, é o seguinte, se tiver com algum problema relacionado a estar travando, o áudio, essas coisas, 2 coisas que a gente quer orientar. Primeiro, dá uma reiniciada aí na internet, Uhum. tá? Sai e volta de novo aí também do YouTube, que pode ser alguma questão desse tipo. E se, A tá? sua internet. Vê essa questão. Se mais pessoas tiverem questão de som e travando essas coisas, vão mandando aqui que a gente vai ajustando, tá bom? Certo? E vamos que vamos. Tá. Então, como eu estava falando, voltando, né? Então, as 2 técnicas cirúrgicas, tanto o bypass quanto a sleeve, em termos de perda de peso, são semelhantes, tá? Bem semelhantes, não tem tanta diferença. Agora, essa escolha você vai fazer com o seu cirurgião, que vai depender de vários fatores, como a questão das doenças que você tem. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que tem refluxo, não é indicado fazer sleeve. Se você for uma pessoa que tiver mais idade, por exemplo, também não é indicado fazer o bypass. Então isso vai depender muito, é uma decisão entre você e o seu cirurgião e a sua equipe, tá bom? Mas em termos de perda de peso, os estudos mostram que é muito parecida a perda de peso, ou seja, é uma ferramenta que vai depender muito de quê? Do seu comportamento, de como você vai manejar essa ferramenta, tá? É isso. Pessoal, a gente está quase chegando ao fim. Quase chegando ao fim, mas eu acho que eu tenho mais uma pergunta aqui, espera Então aí. vamos lá. A gente vai. Enquanto isso, eu posso falando a novidade? Para a gente não Ai, deixar por fala, último. fala. É a novidade não, é só uma informação É que a uma gente quer informação. trazer. Diga, que aí a gente depois faz mais a Até para última vocês pergunta. ficarem até o final. Isso. Gente, o seguinte, como vocês podem observar, o Papo de Bari hoje é o nosso episódio 63, né? A gente tem muito prazer e muito orgulho de estarmos há quase 2 anos nesse projeto. Recebemos vários convidados, pessoas de fato de extrema relevância no cenário de tratamentos da obesidade, profissionais de outros estados. Dr. Ricardo Cohen, por exemplo, que hoje é o presidente da Federação Internacional de Obesidade. Então, assim, e vários outros grandes profissionais. E, dentro desse projeto, a gente tem vários outros projetos que estão chegando por aí. E para a Aguardem. gente também se dedicar para esses outros projetos, o Papo de Bari sempre tem temporadas. Tivemos a primeira temporada, segunda temporada, tivemos essa temporada um pouco mais longa agora, e a gente vai dar uma pausazinha para vir com uma próxima temporada cheia de novidades, com outros temas, com outras Com coisas. outro formato, provavelmente, também. Sim. E aí vocês têm 63 episódios para matar a saudade da gente. E para divulgar, e para ajudar a gente a divulgar esse projeto, né, que é um projeto que a gente tem carinho, que é o nosso xodó, então a gente precisa da ajuda de vocês também para divulgar. Então ele vai continuar no ar, mas a gente vai dar uma pequena pausa, né, no ao vivo, nas gravações, para que a gente possa divulgar para mais pessoas. A gente conta com a ajuda de vocês nessa divulgação e que para que a gente possa também se dedicar a um outro projeto que também vai ser bem importante, Isso tá? é babado. Vai ser babado, vai ser importante. Então a gente conta aí com vocês. A gente vai estar sempre nas redes sociais, a gente vai estar sempre ali no Papo de Bari, sempre divulgando os episódios. E a gente conta aí, né, com as inscrições de vocês, com a divulgação aí de vocês. E de vez em quando a gente vai dar Um um oi, oi. mas a gente vai estar sempre nas redes sociais, Sim. tá bom? É só uma pausa, Nessa né, na temporada. temporada. Não tem temporada 1, temporada 2, e aí a gente vai pra Igual série. Igual os igual outros série, exatamente. Porque podcasts. aguardem que vai vir recheada. Gente, vocês têm dúvida? Ô, Henrique, cola aqui que eu vou falar uma coisa que é babado. Gente, o seguinte. Tá focado aqui, Henrique? Gente, o seguinte. Sabe uma dica que vocês podem dar para divulgar o Papo de Bari? Sei que vocês são cheios de grupos de bariátrico, não são?
pega o link do Instagram do Papo de Bari e do YouTube do Papo de Bari e do Spotify do Papo de Bari. Pega os 3 para vocês não terem dúvida de onde nos acompanhar, entendeu? Pega lá o link do YouTube, do Instagram, do Spotify e fala pro povo, olha, esse podcast é babado. Indo pro ônibus, na academia, levando o filho para a escola, coloca no carro, coloca no fone no ônibus. Em qualquer lugar vocês podem assistir e ouvir a gente. Então, façam isso, que eu sei que vocês têm 40 grupos Verdade. de bariátrica. Aí vocês, em vez de ficar dando ibope para um monte de coisa que não vai ajudar, que vocês só ficam, às vezes, com as minhoquinhas aqui na cabeça. Que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde, Ai, né? fulano conseguiu perder 20 quilos e eu só perdi 10. Você faz o seguinte, olha o Papo de Bari, assista, ouça o Papo de Bari lá no YouTube, lá no Spotify, que vocês vão ver todas as perguntas e todas as dúvidas. Então, hoje, vocês que estão nos acompanhando, já faz o seguinte, deverzinho de casa. Escreve. Isso. Perfeito. Olha, o Henrique tá dando a dica aqui. Tem um sininho aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Aperta lá que quando a gente voltar a postar os novos episódios, vocês já vão ser informados. Então, dever de casa. E se seguir a gente no Instagram, também sempre vai saber. Então, dever de casa. Já tá aí, ó. Já pega o link do YouTube, do Instagram e do Spotify. Já chega e já manda nesses grupos. Vrá! Vrá! Ixi, fiz errado. Vrá! Pronto. E arrasei. o like vai estar personalizado. E o like vai estar personalizado, meu amor. Marcelão vai aprender a usar o like. Vai ser esse break agora. Gente, e pra gente encerrar, né? A pergunta que mais vem é por que as pessoas têm recuperação de peso, né? Então, essa é a pergunta. E eu costumo, pra ser didática, né? Eu costumo falar que existem 5 comportamentos que a literatura evidencia, né? Que são responsáveis pela recuperação de peso do paciente bariátrico. Pouquíssima chance da recuperação está relacionada com a cirurgia em si, tá, gente? Com a forma como o cirurgião fez ali. Então, assim, é menos de 1% de chance da sua recuperação de peso estar relacionado com a técnica, né? Com a cirurgia em si. E não é porque seu estômago cresceu, não, viu? Ele não cresce. Ele vai dilatar um pouquinho, mas ele nunca vai voltar a ter o tamanho que ele tem originalmente, tá? Então, quais são essas 5, pra gente encerrar, né? Se vocês ficarem, anotem, pega o papel e anota, gente. Primeiro, paciente que não suplementa. Então, paciente que abandona a suplementação. Paciente que para de tomar os suplementos por conta própria. Isso está muito relacionado com o quê? Com acompanhamento, ou seja, aquele paciente que some. Por quê? Ele para de suplementar, muitas vezes ele vai procurar né? Ele vai ter aquele comportamento de beliscar, ele vai começar a ter outros comportamentos para buscar aqueles nutrientes. Paciente sedentário, né? Então, o sedentarismo é responsável pela recuperação de peso, sim. Paciente que consome muito líquido calórico, que a gente fala muito aqui, que é o álcool, é a bebida alcoólica, é o suco, né? É o milkshake, é o leite condensado, é o açaí. Não estão proibidos, mas tem que evitar esse tipo de alimento. Terceiro, ou quarto, e o campeão deles, beliscador, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, o paciente ele não consegue comer grandes quantidades, principalmente se a gente falar de proteínas e fibras, mas ele consegue beliscar o tempo todo. Então, é aquele biscoitinho, é aquela jujubinha, é aquele docinho. Gente, tira de casa. Tira de casa, exatamente. Tira o que os olhos não vê. Coração não sente. Exatamente. Então, tira de casa, fora do alcance. Porque são coisas que, lembra do funilzinho? Desce fácil pelo funil. Então, evite esses belisquetes, né? E o último é o excesso de doce, né? O doce é um alimento que é muito concentração calórica e que não traz saciedade. Então, é o excesso, gente. Não tô falando que não pode comer doce, lembra? Sempre eu tô falando da questão do excesso. Todos os dias, né? Comer um pedaço de bolo no domingo na casa da sua vovó com um cafezinho é super saudável. Comer um pedaço de bolo todos os dias depois do almoço não é legal, né? Tomar um copo de refrigerante no final de semana ali, comendo pizza com seus amigos, numa eventualidade, é saudável, pensando em saúde mental, né? Agora, pegar a Coca-Cola todo dia, tomar Coca-Cola na sua casa, não é saudável.
tá? Então, esses são geralmente os 5 principais comportamentos de recuperação de peso. E eu costumo dizer, gente, que não só para o bariátrico, mas esses 5 comportamentos aí, tirando a questão da suplementação, né? Sim. Vai fazer com que qualquer pessoa tenha ganho de peso. Tá É bom, isso. gente? Então, eu acho que assim, anote isso aí, que eu acho que dá para resumir bastante. E se vocês tiverem dúvidas, gente, tudo que a gente falou aqui hoje tem No em Papo de algum Bari. episódio, tem no Papo de Bari. E se vocês não quiserem ficar ali, qual é o episódio? Pergunta pra gente que a gente procura e responde pra vocês, tá bom? Gente, qual é o deverzinho de casa? Pegar o link do YouTube, do nosso Instagram e do Spotify. Se for do Instagram, já tem lá todos os links. Então, mande no grupo de cirurgia bariátrica, manda pro papai, pra mamãe. Sabe aquele familiar que não apoia a cirurgia? Ótimo você mandar. Sabe por quê? Que fala, olha, tem um podcast que você pode tirar várias dúvidas. Mande lá, entendeu? Mande pra família, fale pra família seguir a gente lá no Instagram do Papo de Bari, que tem várias dúvidas, várias coisas que a gente responde. E é sobre. Gente, já estamos aqui finalizando, morrendo de saudade já de vocês. Uma breve pausa no Papo de Bari dessa temporada. Vai ser breve, gente. E se Breve. liguem nas nossas redes sociais, que, ó, a gente tem congresso, temos férias, né, também, que aí sempre é babado as nossas férias. A gente vai estar sempre postando conteúdo. Então, não deixem de nos seguir, que conteúdo não vai faltar, tá bom? Daqui 15 dias tem um Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Estaremos lá em João Pessoa. Então, entrevistando os grandes profissionais da área, trazendo muitas novidades. Mari Melendes estará lá conosco. Exatamente. Doutora Helena Malnati, Michele, que também é psicóloga, esteve aqui. Doutor Arnaldo Nakarato, doutor Ricardo Cohen, doutor Orlando, Doutora doutora Silvia. Helena. Vai estar Todo mundo. A maioria das pessoas que veio aqui vai estar lá no congresso. Todo mundo. Tá? Todo mundo. Então, vamos tirar foto. Então, não esquece de continuar nos acompanhando. E, gente, nosso canal tá sempre aberto. Tiverem dúvidas, questões, podem nos perguntar. Estarei sempre disponível aí para ajudar no que for possível, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência de vocês. E em breve voltaremos. Beijo, gente. Beijo igual Massa Fera. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.